Queridos, shalom, shalom, aqui é o pastor William. Eu queria deixar uma mensagem para você nesta manhã, que primeiramente o Eterno tem falado comigo, e com certeza aquilo que eu aprendo com o Eterno é aquilo que eu gostaria de deixar para todos vós. A palavra de Deus diz, lá em 1º livro de Reis, capítulo 17, o versículo 2, diz que depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E passado aqueles dias, o ribeiro secou, porque não tinha ainda chovido na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor e disse: levante, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta de uma cidade, que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traz-me, peço um vaso, um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão à tua mão. Ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos. Vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse: não temos, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Bendito seja o nome do Eterno, Baruch Hashem, porque o Senhor é o Eterno, Ele que conduz todas as coisas. Esta palavra, Deus falou muito no meu coração, porque o profeta Elias, que sem dúvida nenhuma foi um dos maiores profetas da história de Israel, mostra que, sem genealogia, pai e mãe, sem saber de onde vem, sabemos que foi um homem que se dispôs a ser utilizado pela rua, pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que Elias chegou em determinado momento em que ele encontrou o rei Acabe e disse a Acabe que não choveria antes que ele voltasse a profetizar isso. Um homem chamado por Deus é um homem que tem confiança na mensagem profética e sabe qual o Espírito está conduzindo sua mente e o seu coração, que reconhece que Deus está acima dele, acima, e está no controle de todas as coisas. A sua mente, todo o seu coração e toda a sua personalidade está envolvida no progresso dessa mensagem. Ele é apenas um instrumento, não somos nada. O que seríamos nós se não fosse a presença do Eterno em nossas vidas? Paulo diz: miserável, chamou Paulo, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ao mesmo tempo ele vai dizer em outro lugar: bendito seja o nome do Senhor que nos deu o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Então ele sabe que todas as coisas provêm das mãos do Eterno. O cuidado, a paciência, o esperar, o agir de Deus. Elias, ele profetizou e algo sobrenatural aconteceu. Elias profetizou, 3 anos não choveu, 3 anos e meio não choveu na face da terra, uma palavra vinda do profeta, porque Deus estava nesta palavra. É interessante notar que a nossa vida só tem sentido quando a palavra de Deus está na direção de tudo aquilo que fazemos. Se estamos deitados, caminhando, levantando, como foi dito lá no Shema de Israel, né, que deveria ser pregado a nossos filhos, ao levantar, ao andar, ao sentar na nossa porta, porque tudo isso estará todos os dias inculcado na nossa mente, no nosso desejo, nas nossas intenções, nas nossas aplicações de cada dia. Elias foi chamado para ser profeta. O texto não me mostra em nenhuma parte da Escritura que Elias voltava a sua vida para as coisas materiais, para a sua própria vida. Não me mostra que Elias tinha desejos particulares, mas em todo o tempo a palavra mostra que Elias, que é o poder de Deus, Eliahu, ele era um homem que estava sob o sopro do Espírito de Deus, na direção e vinda de Deus. Em determinado momento, ele vai profetizar algo sobre Israel, que estava sobre uma condenação, Israel estava sob um juízo, Israel estava sob uma ira vinda do próprio Deus. Veja bem, há 2 coisas importantes a ser notadas nesse texto. Há uma ira de Deus sobre o seu povo. Deus julga o seu povo para edificá-lo.
Deus julga o seu povo para transformá-lo, para trazê-lo de volta à realidade da Torá, da lei, da graça em Yeshua, em Jesus, para que todos nós possamos andar como sacerdócio dignos nessa terra, como foi dito por ele em Êxodo 19, que seria um sacerdote, a nação de Israel seria um sacerdote entre as nações. O povo estava em idolatria, imoralidade, o povo estava vivendo em seduções, carnalidades, fugindo da aparência do eterno e tornando-se igual a todos os povos na face da terra. O povo de Deus, o povo do eterno Deus, é um povo diferente, é um povo que se guarda, é um povo que se doa, é um povo que se oferta para ser um instrumento de Deus. E a paz que excede todo entendimento preenche o nosso coração. Essa paz estava em Eliahu, em Elias. Ele estava no ribeiro de Querite, escondido em uma caverna. E Deus disse que ele deveria esperar, ele seria sustentado. Nós não gostamos de esperar. A Bíblia diz: esperar com paciência no Senhor, para que Ele possa ouvir o seu clamor. Mas nós não temos esse espírito, nós não conseguimos viver desta forma, porque já é na natureza humana querer resolver as coisas por suas mãos, querer tomar decisões em todo o tempo, tomar a frente e depois pedir que Deus nos abençoe naquilo que nós decidimos. A Bíblia entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. A Escritura diz, Yeshua falou, Jesus falou, que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade e tomar sobre nós o fardo dele, o jugo dele que é suave. Também, de outra parte, o Paulo diz que todas as nossas petições deverão ser conhecidas do Senhor, né? A nossa ansiedade deve acabar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas devemos esperar sempre em Deus. Elias, ele foi para aquele lugar, Ribeiro Querite, e esperou a hora de Deus chamá-lo. Eu me encontro nessa característica, irmão. Eu me encontro nesse momento em que eu estou como se eu estivesse em uma caverna, esperando Deus me chamar novamente para exercer algo mais profético, mais poderoso, porque há momentos em que você deverá estar como Elias, em uma caverna, refugiado, ouvindo só a voz de Deus, esperando o tempo de Deus, já realizou algo até aqui, agora é a hora de Deus retomar algo maior, é a hora de Deus dar mais uma direção mais profunda para o nosso caminhar. Elias poderia continuar, ele poderia profetizar, continuar operando milagres, maravilhas, mas foi um tempo que ele exerceu um juízo, e agora era a hora de que Deus pudesse provar que as suas mãos estavam sobre o profeta. Nós somos os profetas de Deus. Nós temos hoje em nossas mãos a profecia bíblica, nós temos dentro do nosso coração a presença do Espírito de Deus, nós temos sobre a nossa mente a condução do próprio Yeshua, porque ele é o cabeça de toda a igreja, de todo o povo de Israel. Então hoje nós temos essa profecia sobre nós podemos lançar uma palavra profética, crer que Deus vai agir através dessa palavra profética, e nós não estaremos falando em vão. A nossa palavra deve ser temperada com sal, para saber como convém falar da nossa fé. A nossa palavra não deve ser malícia, mas as milícias de Deus. Nós não devemos estar murmurando, como em todo o tempo Israel murmurava, e murmurar é uma expressão hebraica que quer dizer eu posso ser melhor do que Deus. Nós não devemos murmurar, devemos esperar, devemos ouvir a voz do Espírito. O sopro de Deus vem, não sabemos de onde, mas sabemos que ele existe. É como Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, disse na Cadimon, Nicodemos, o vento de Deus, o Espírito de Deus é como um vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde se vai, mas se sabe que ele existe e pode-se ouvir a sua voz. Veja, meu irmão, que Elias se refugiou naquela caverna e ele estava esperando o tempo de Deus para a sua vida. Foi lançado algo profético sobre a nação. É hora de nós lançarmos algo profético. É hora de nós levantarmos a voz profética. E é hora de esperarmos esse fruto acontecer. Houve um tempo em que Elias lançou a palavra de juízo. E o juízo vem das mãos de Deus. A justiça vem das mãos de Deus. Deus não é só graça, como algumas pessoas pregam. E a graça de Deus superabunda sobre o pecado, isso é verdadeiro. Mas nós não devemos viver no pecado, porque aquele que nasceu de novo não vive pecando. A Bíblia diz que é nascido de Deus, foi gerado de Deus, não peca, não vive pecando. Então nós não devemos estar tentando a Deus todos os dias, refugiando-nos na cruz e voltando aos nossos erros. Devemos nos arrepender, fazer techuvá, voltar e retornar a um caminho mais excelente. Então, Israel não se arrependeu. Acabe, rei de Israel, estava corrompido, não havia se arrependido. Então o profeta usou da palavra do Senhor para trazer o juízo sobre a terra. Nós estamos sob um juízo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus. Nós estamos vivendo já a figura daquilo que irá acontecer no final dos tempos, a profetizada do Apocalipse. E lá no capítulo 3, nós vemos a igreja de Filadélfia, nós vemos Deus dizer para a igreja de Filadélfia que quando ele vier com o seu juízo sobre toda a terra, os habitantes da terra, ele iria guardar a igreja, a sua igreja, ia preservar sobre o juízo de Deus.
a igreja estará preservada. Sobre a ação de Deus, sobre todo ímpio na face da terra, Deus os guardará, porque a porta do inferno não prevalecerá contra ela, bem como também o juízo não virá sobre a igreja, o juízo virá sobre os que negam o nome do Eterno. O juízo estava aqui sobre Israel, porque eles estavam negando a verdade, negando a palavra de Deus. Mas esta é a hora de você levantar e renunciar, tornar a sua vida mais uma vez renovada no poder do Espírito de Deus, aceitando as diretrizes da palavra do Eterno, vivendo uma vida digna de adoração, de reconhecimento. Elias era um homem falho como eu e você, meu irmão. Elias dependia do poder do Espírito Santo, Elias dependia do agir de Deus, da voz de Deus. Ele esperou a hora de Deus chamá-lo novamente. Ele dependeu de Deus enviar para ele o socorro, enviar para ele o sustento. Deus todos os dias nos sustenta. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência passará fome. O texto diz que os corvos iam alimentar Elias. Existe uma tradição muito forte, dos sábios, que diz que não eram os animais os corvos, mas eram os árabes, porque esse termo também pode ser utilizado para árabes, que iam em determinado tempo, por passar naquela região, eles alimentavam o profeta. Mas nós cremos que, sendo os árabes ou os corvos, propriamente dito, os animais que Deus utilizou, o mais importante em tudo isso é sabermos que Deus estava no controle, que Deus estava orientando o profeta, que Deus estava sustentando o profeta nas suas necessidades. Deus está sustentando cada um de nós nas nossas necessidades. Estejamos dentro de uma caverna, numa cova, estejamos presos como Paulo e Silas na prisão, ou Pedro, ou estejamos livres para andar e profetizar, Deus está no controle e a sua palavra não vai cair por terra. Deus não nos chamou para sermos homens e mulheres do Eterno, para vivermos distanciados do seu poder, distanciados da ação do Espírito de Deus. Ele está agindo no meio da igreja. A palavra do Senhor diz que ele anda no meio dos castiçais, ele tem nas suas mãos estrelas, que são, irmãos, as igrejas e seus líderes. Ele está sob o controle daquilo que ele mesmo criou, já que somos na terra um sacerdócio do Eterno, para proclamar o ano aceitável do Senhor e também o dia da justiça do nosso Deus. O texto mais à frente diz que quando Deus chama Elias daquele lugar, e agora o profeta está mais do que preparado, porque o profeta encontrou-se a si mesmo, porque em determinado momento nós também entramos em algumas cavernas, entramos em alguns momentos de intronização, seja num quarto, seja no monte, seja algo separado da sua família. Você tem um momento de confrontar a si mesmo. O maior inimigo do homem é ele mesmo, porque se nós não mudarmos, se as nossas características não mudarem, se os nossos pensamentos não mudarem, se não forem moldados segundo a palavra do Eterno, nós estaremos vivendo como velhos homens que éramos, tomando decisões como antigamente, não ouvindo a voz de Deus, não estando sensíveis ao poder do Espírito, não querendo nem mesmo sermos instrumentos, porque agiríamos com vaidades, dependendo de Deus para as nossas necessidades imediatas, dependendo de Deus para as nossas circunstâncias, e esquecemos que Deus nos chamou para profetizar a outros, transmitir a paz que excede todo entendimento a outros que estão ao nosso lado, deixando essa paz na casa, deixando essa paz no trabalho, deixando essa paz no nosso coração primeiramente, para que possamos descansar no Eterno. A Bíblia diz que Elias sai dali e vai para uma cidade porque Deus determinou. Vá a Serepta, uma viúva irá te sustentar. Que coisa interessante. Elias sai agora do cuidado específico de Deus, de alguém que o mantém em um lugar, de alguém que sustenta ele naquele lugar, para depender do seu próximo. Nenhum profeta é autossuficiente. Nenhum homem e mulher de Deus é autossuficiente. Sempre depende de alguém. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um ensinamento. Para amar meu semelhante, eu preciso aprender a depender dele também. Porque se eu dependo de alguém, é porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Porque o próprio Yeshua falou que deram de beber a ele, visitaram ele. Eles estavam dizendo respeito a nós, quando nós nos encontrássemos assim, e que alguém fizesse um bem a cada um de nós, estaríamos fazendo a ele mesmo. Ele disse, quando fizeste isso a um desses meus pequeninos, estão fazendo a mim mesmo. Então, meu irmão, nós precisamos depender também de nossos irmãos, depender
queremos às vezes demonstrar que Deus está agindo através de mim e através dele. Elias era um profeta e tinha experiências com Deus, mas aquela mulher precisava entender que Deus também cuidava dela, que Deus também estava agindo no meio das suas tribulações, que não era nada diferente da tribulação do profeta, já que a palavra que ele profetizou foi sobre toda a terra, ele também estava presente no meio daquele juízo de Deus. Isso não iria de forma alguma atingi-lo, mas ele estava vivendo em meio a isso, e a tristeza provavelmente também estava invadindo seu coração, porque um profeta de Deus tem os sentimentos de Deus, tem os desejos de Deus, tem no seu coração também a tristeza por aquilo que ainda não aconteceu, tem a tristeza de ver o caminho tortuoso do seu povo, tem a tristeza de perceber que a igreja, o povo de Deus, não anda de forma ordenada, e isso invade o nosso coração, porque nós sabemos o que Deus pode fazer, nós entendemos aquilo que Deus pode realizar, mas muitos não estão ouvindo a voz do Eterno, muitos não querem acreditar naquilo que Deus pode realizar, e daí é uma tristeza no nosso coração. Mas agora o profeta vai observar que através de algo que não existia, Deus poderá trazer algo novo. Quando ele chega à casa daquela mulher, ela diz que ali não tinha tanto sustento, a não ser um pouco de farinha na botija e de azeite para fazer um bolo para ela, um pão para ela e seu filho, para que pudesse comê-los e morrer posteriormente. Elias disse para ela que isso não iria acontecer. Ela deveria primeiro fazer para ele. Estava provando ela, se ela poderia agora entender que era para ela importante entender que se ele era um profeta, se a palavra de Deus estava sobre ele, então naquele momento era necessário ela acreditar, ter fé, de que se ela fizesse algo por Deus ou para Deus, Deus poderia intervir, como estava agindo na vida do profeta, poderia intervir na vida dela também. Por quê, irmãos? Porque ela deixaria de colocar o seu coração naquilo que era importante naquela hora, para entregar no altar de Deus. Ela se doou, ela fez conforme o profeta profetizou. Nós temos dito a palavra de Deus nesse tempo. O povo está fazendo a vontade do Eterno. A nação de Israel, o povo de Deus, tem conduzido a sua vida segundo as profecias do Eterno, segundo as vontades que o Eterno tem para cada um de nós, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. E assim ela fez. E a Bíblia diz que o profeta disse algo profético para aquela mulher: a botija não faltará mais a farinha, nem o azeite, enquanto a chuva não vier. Deus estava determinando 3 coisas importantes na vida daquela mulher e sobre a nação de Israel e sobre a minha vida e a sua vida. A palavra, o alimento, não ia faltar farinha, e a farinha é um alimento que produz o pão e que representa Yeshua HaMashiach, Jesus, nosso Messias. O azeite é o poder do Espírito de Deus, a unção que vem sobre reis, sacerdotes e profetas, a unção que vem do céu e desceu, como em Joel profetizado, capítulo 2, versículo 28, Atos dos Apóstolos, nós vemos que a profecia foi cumprida e ainda se completará nos últimos dias com o derramamento sobrenatural do Espírito de Deus para trazer vida a vale de ossos secos. Meu irmão, não vai faltar a palavra, não vai faltar o azeite na sua vida, mas a outra coisa que não vai faltar é a chuva de Deus que virá sobre a sua vida. A chuva que lava, a água que restaura, a água viva que Jesus disse que ele é água viva, a água que flui do seu interior, como ele falou com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, a água que renova o seu interior, a água que transforma a sua mente, a água que quebra os grilhões, a água que batiza, a água que faz você crer que é uma nova criatura, a água que limpa do seu interior, a lavagem pela água da regeneração. Deus irá trazer um renovo sobre a sua vida se você acreditar na palavra profética. Aquela mulher recebeu não só o profeta, ela recebeu um homem enviado de Deus, a tipificação do próprio Jesus, que entra pela casa, que traz o alimento, que traz a unção e que traz a água para confirmar que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Nesta manhã, Deus renovou a minha vida com tantas palavras, mas nesta manhã Deus quer renovar você com esta palavra que eu retirei para a tua vida nesta manhã. Eu sei que eu sou falho, pecador como qualquer outro, mas eu sei que também fui chamado pelo Espírito de Deus. Como Elias, às vezes nós estamos numa caverna, mas vamos sair e Deus vai nos mostrar maravilhas e muitos ao nosso redor serão alcançados pelo poder de Deus. Que essa graça, que esse poder que veio do alto, que é através da palavra, que é Jesus encarnado, que é o Filho de Deus, a representatividade máxima do Pai entre nós, um unigênito do Pai,
no meio deste povo, continue agindo em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, da Glória Codes, para que cada um de nós possamos ser cheio desse poder, dessa graça maravilhosa. Se a sua botija estiver vazia, Deus vai acrescentar. Se falta o azeite, Ele vai derramar. E a chuva virá sobre a sua vida, para que as gerações possam crer que Jesus Cristo é Senhor de todo o seu povo. Shalom, que Deus te dê uma tarde abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.